bora bater nosso papo. Interessante que eu só vi o quadro hoje. Aliás, era de manhãzinha, quando acordei, que estava no meu WhatsApp, o link que o Elias me mandou, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, gente? Muito interessante, já que a gente está falando sobre o quê? Lembra? Idolatria. É isso aí. E hoje eu quero dar mais um passo dentro desse raciocínio, que eu recomendo que você assista as lives anteriores. Elas estão no canal da Casa da Rocha Guarulhos no YouTube, estão no meu Instagram também, para você entender o que a gente está falando aqui. Bom, vamos pensar o seguinte junto, gente. Mais um passo dentro dessa ideia sobre idolatria. A gente desmistificou um pouco na segunda e na terça, aliás, terça e quarta, e hoje a gente segue adiante. Você sabe que uma realidade que todo mundo vive, e o Elias falou um pouco sobre isso, muito interessante essa proximidade dos assuntos aqui, é que nós todos passamos a vida toda tentando tornar os nossos sonhos em realidade. Os nossos maiores sonhos, eles são o motivo de nós nos doarmos, de nós trabalharmos, de nós nos empenharmos. Afinal de contas, na cabeça das pessoas, a vida é isso. A vida é chegar em algum lugar. A vida é ter alguma coisa, a vida é construir situações. E aqui é claro que o leque é gigantesco, mas é isso que movimenta o coração das pessoas. Ter o que queremos, chegar ao lugar que almejamos, ou seja, viver os nossos sonhos. Quantos filmes, né, aproveitando aí a estreia do quadro Óculos, quantos filmes falam sobre isso? Quantas músicas falam sobre isso? Quantos que, inclusive, criam estruturas para vender essa possibilidade? Está aí o movimento coaching que empesteou a nossa internet. Todo mundo agora é coaching. Venha que eu vou te ensinar a alcançar os seus sonhos. Isso faz parte da nossa vida, né? E nós damos muito de nós, muito, para alcançar o que nós queremos. Mas existe uma possibilidade, a possibilidade de que talvez viver o nosso maior sonho pode ser a pior coisa que aconteça com a nossa vida. Você já pensou nisso? Já pensou que viver o sonho que você tanto agasalha, tanto deseja, seja uma das coisas mais ruins, complicadas? A pior coisa que você pode viver na sua vida seja o sonho que você tanto quer viver? Então, interessante que isso não é incomum, né? Você vai encontrar histórias desse tipo muito facilmente. Executivos que lutaram e deram tudo da sua vida para chegar num lugar e daqui a pouco aquilo não é nada daquilo que ele pensa, o preço é muito alto, aquilo se desmorona. Atletas, atores, músicos, mães, pais. Essa é uma possibilidade muito clara dentro dessa realidade que eu estou te dizendo aqui. Às vezes, o nosso sonho é a pior coisa que pode acontecer com a gente. E esses exemplos são muito comuns, né? Gente que chega ao lugar onde queria e ao invés de encontrar um paraíso, encontra um inferno, né? Então, abrindo esse leque para continuar nossa conversa sobre idolatria, a gente volta àquele assunto. Idolatria é uma coisa quase que inevitável ao coração humano. Ou, para não dizer quase, inevitável. Podemos dizer que existe a inevitabilidade da idolatria, ou seja, o homem tem um coração idólatra e é uma grande dificuldade lidar com isso. Romanos 1:24 diz assim: por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos dos seus corações, ou dos corações deles. Escuta isso. Deus entregou os seres humanos aos próprios desejos do seu coração, parafraseando aqui um pouco o texto. Então, Paulo, nesse texto lá em Romanos 1:24, nos deixa entender que Deus entrega, em algumas situações, os seres humanos ao seu próprio desejo. E isso é apresentado como algo ruim, não é como uma vitória. Não é como uma coisa legal. Puxa, que incrível, Deus vai me levar ao desejo do meu coração. Cuidado com o que você deseja, porque aqui isso é apresentado como castigo. E por que realizar os sonhos pode se tornar algo mal? Por quê?
Qual o problema de realizar sonhos a ponto da Bíblia dizer que, em alguns casos, Deus, como castigo, entrega os homens àquilo que eles tanto desejam? Bom, porque o coração humano sempre transforma sonhos em ídolos. Esse é o problema. Paulo faz um resumo disso lá naquele texto em Romanos. Olha só, Romanos 1, versículo 25 agora. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Entendeu? Todo ser humano precisa viver por algo. Temos que ter algo que capture a nossa imaginação, a nossa lealdade, a nossa esperança. Isso é que movimenta o ser humano a continuar vivendo. É a esperança de alguma coisa, mas sem Deus, o objeto de tudo isso não será Deus. Será sim um sonho ou qualquer outro tipo de coisa. Então, sem Deus, nós pegaremos algo bom e colocaremos como supremo na nossa vida. O sonho que a gente tanto deseja vai se tornar supremo. Vai ganhar a nossa lealdade, vai manter a nossa esperança, será o nosso alvo de vida e o nosso objeto de idolatria. Quando colocamos algo como supremo em nossa vida, esse algo vai falhar. Esse algo vai falhar. Lembre-se dos casos que eu já citei acima. O que é que faz um cara como Jimi Hendrix se matar aos 27 anos, ou morrer, melhor dizendo, de excesso de drogas aos 27 anos? O que é que faz Kurt Cobain, vou falar da área que eu tanto gosto, que é a música, aos 27 anos se matar? Interessante, esses caras chegaram lá. Aquela cantora Amy Winehouse também perdeu a vida com 27 anos de idade. E muitos nessa história, muitos e muitos outros, eu lembrei agora daquele cantor da banda, o Chris Cornell. Eu gostava demais desse cara. Assim, no topo do mundo, como a gente costuma dizer. E o cara tira a vida. Por quê? Porque a expectativa que o ser humano carrega em si nunca será suprida por nada que não seja Deus. E se eu pego algo que, mesmo sendo bom, e elevo esse algo, aqui você leia algo como você quiser, gente ou pessoas, carreira, sucesso, dinheiro, sexo, esse algo pode ser qualquer coisa. E muitas vezes bom. Eu diria até mesmo que na maioria das vezes bom, mas eu pego esse algo bom e elevo a categoria de Deus, transformando aquilo em idolatria, é frustração. Porque nada preenche a nossa vida, nada nos completa que não Deus. Então nós podemos dizer que o princípio central da Bíblia qual é? Rejeite a idolatria. Já que o nosso coração é idólatra, por natureza, pecaminosa, como é que a gente lida com isso então? Rejeite a idolatria. Caminhe e viva a vida, mas fique esperto, porque ela vai bater na tua porta. Ela vai se apresentar como uma possibilidade. E aí que é o perigo. Para isso, a gente vou tentar fazer isso rápido hoje, dar uma olhadinha na história de Abraão. Você lembra a história de Abraão? Abraão é um cara assim, para a gente olhar para a vida dele. Muito legal como exemplo. Abraão foi chamado por Deus, lá em Gênesis 12, para formar o povo de Israel, que traria mais à frente Jesus, o Messias. Olha o que diz Gênesis 12, a partir do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão parte.
Diz o versículo 4: Partiu, pois, Abrão como Deus ordenara, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos. Bom, a promessa de Deus para Abrão foi incrível. É Deus que está movimentando Abrão para esse sonho. Se ele obedecesse a Deus, todas as nações da terra seriam abençoadas por ele e pela sua descendência. Por isso Abraão parte e ele se sacrifica por isso. Deus coloca um sonho no coração dele. Olha só, coisa boa, um sonho bom, coisa incrível. Vai, Abraão, sai da tua terra que eu vou te usar. Imagina, que coisa incrível, que vocação, que sonho lindo, sonho que Deus me deu. Então ele vai e ele paga um preço, gente. Não é de grátis não, não tem café grátis não. Ele paga um preço muito sério, ele deixa tudo que era seu, tudo que era familiar, toda a segurança, toda a paz, tranquilidade, ele vai para o deserto e ele vai para aquilo que, para uma terra desconhecida, Abraão foi. E isso, inclusive, é um ponto muito importante apresentado lá em Hebreus, como Abraão é apresentado como o pai da fé. Né? Pela fé, Abraão, Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Esse foi o preço de Abraão para alcançar o quê? O sonho. Então ele perde muitas coisas, abre mão de muitas coisas, mas ele vai. Observação. Nesse sonho, havia uma questão aqui. Abraão vai ser pai de uma grande nação. Isso é o que, gente? Gerar filhos, né? Ter filhos. E o que acontece? É que Abraão espera esse filho nascer. Sara era estéril, ele já era velho, dificuldade natural dessa situação, e ele espera. Ele renuncia a tudo, e ele espera. As pessoas com certeza zombavam de Abraão. Sara passa maus bocados por causa disso. Os anos se passam, mas acontece que Deus dá Isaque. Gênesis 21:5. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Persegui o sonho, deixei tudo para trás. Deus colocou esse sonho no meu coração e agora chegou. Agora chegou. Abraão é pai de Isaque. Bom, acontece que uma coisa ocorre nesse processo. E qual é o acontecimento que chama a nossa atenção? É nós verificarmos o que é que está no coração de Abraão nesse momento. Ele alcança o sonho, pai de um menino que vai ser a sequência dele, a descendência dele, enfim. Mas onde que estava o coração de Abraão? Em Deus ou em Isaque? Será que o sonho de Abraão não virou seu ídolo? Então, a gente sabe que sim. Porque Deus recebe outro chamado, aliás, faz outro chamado a Abraão. Abraão recebe outro chamado. Você lembra qual é? Sacrificar Isaque. Lá em Gênesis 22:2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique ali. Você conhece essa história, não temos nem tempo para falar sobre isso. Mas Deus, inclusive, destaca a seguinte situação: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, pega o seu sonho, Abraão, e me entrega. Naquela época, as coisas funcionavam desse jeito. A gente não tem tempo para pensar sobre essa situação. Mas esse mandato, essa ordenança de Deus tinha a ver com a cultura do primogênito e tal. A gente não vai falar sobre isso. Mas ao se colocar um filho no lugar do verdadeiro Deus, que foi o que Abraão fez, ele cria um amor idólatra que vai estragar a sua relação com Deus e o plano de Deus para ele. Por isso é que Abraão precisava entregar este sonho a Deus. Ele vai para as montanhas, ele vai lá para o Monte Moriá e ele faz literalmente, e aqui vai um ponto bacana para a relação de Abraão com Deus, o que Deus mandou fazer, ele fez. Veja que coisa interessante. Até o sonho que Deus colocou na própria vida de Abraão, de repente se torna idolatria.
Então a gente para por aqui hoje, porque amanhã nós continuaremos baseados nessa mesma história a pensar sobre esse processo em que a idolatria sempre tem que ser rejeitada, porque ela é inevitável ao coração humano. A alegria dessa história é que a gente sabe muito bem o que aconteceu. E o que é que aconteceu? Abraão conseguiu, não é, entregar Isaque, e a gente sabe todo o processo em relação a isso. Se ele conseguiu, pela misericórdia e graça de Jesus, a gente também consegue. Então, de olho no coração, porque a idolatria é inevitável, e misericórdia, Jesus, para que nada e ninguém tome o teu lugar na minha vida.